meus caríssimos telespectadores, bom dia. É com imensa satisfação que estou chegando aos seus lares para apresentar-lhes a Boa Nova em perguntas e respostas. Como vocês sabem, hoje nós estamos no dia 1º de agosto, e agosto é o mês vocacional. De maneira que, quando se fala em vocação, há muita gente que pensa logo, vocação para ser padre, vocação para ser religioso, vocação para médico, vocação para advogado, tudo isso é vocação. Mas eu quero lhes falar hoje, meus caríssimos amigos, telespectadores, sobre a vocação comum a que todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados a uma vocação comum. E olha lá, se nós não tivermos o cuidado de corresponder a esta vocação, essa vocação chamada de Deus, então nós nos comprometeremos, porque não alcançaremos a felicidade nem aqui, nem lá, na outra vida. Então, se o nosso atendimento ao chamado de Deus, então nos prepara, nos orienta e nos dá a possibilidade de sermos felizes aqui no tempo e felicíssimos por toda a eternidade no céu. Então, vejam bem, diante, portanto, desse chamado, a todos os homens, indistintamente, todas as mulheres, todas as raças, línguas, então nós vamos dialogar aqui durante esse nosso programa com a nossa caríssima aluna Marcela Cardoso, do 3º ano C do Colégio Arquidiocesano, pré-universitária, não é, Marcela? Pré-universitária. Então, vou lhe passar a palavra para que você me faça a sua primeira pergunta. Monsenhor Carvalho, qual é este chamado que Deus faz a cada um de nós? Muito bem. Deus chama cada um de nós e a todos nós exatamente para que nós sejamos felizes. Felizes no tempo e felizes por toda a eternidade. E, atendendo a esse chamado e pensando nisto, nós devemos nos convencer de que nunca deixaremos de existir. A nossa vida começa aqui neste mundo e vai se projetar por toda a eternidade. Então, Deus quer, é o desejo de Deus, é o chamado de Deus, é para que nós sejamos felizes aqui e felicíssimos por toda a eternidade no céu. A nossa felicidade aqui é sempre relativa, mas lá chega a plenitude. Portanto, este é o chamado comum a todos os homens. A felicidade terrena, que consiste na nossa realização como seres humanos, também na nossa santificação aqui neste mundo, para que sejamos admitidos por Jesus Cristo na glória do Pai Celestial. É este o chamado e esta é a vocação comum a todos os homens, portanto, a todos nós. E como sabemos que Deus chama todos os homens para a felicidade no céu, ou seja, a salvação? Muito bem. E Deus nos chama, por quê? Porque está escrito na Sagrada Escritura e porque tudo que a redenção que Jesus veio realizar aqui na vida, no mundo, foi exatamente para nos oferecer esta oportunidade, de oferecer aos homens e às mulheres o caminho da salvação, como expressão do infinito amor de Deus para conosco. Por isso, Jesus nos diz, no Evangelho de São João, no capítulo 3º, versículo 16, note bem, então quero aqui parabenizar os nossos queridos amigos, telespectadores, que estão habituados a escutar, participar desse programa, com um caderninho na mão, o lápis, vão anotando os livros, os capítulos, os versículos que eu vou ditando aqui. Para quê? Para depois abrir suas Bíblias e calmamente meditar, refletir sobre os textos que aqui são apresentados. Como vocês sabem, nós baseamos todo o nosso programa, é um programa bíblico catequético, com o objetivo de levá-los ao conhecimento da Palavra de Deus. E para que vocês conheçam a Palavra de Deus, não basta ouvir aqui os textos que são citados por mim. É preciso que vocês os adotem, depois abram suas Bíblias calmamente para ler aquilo que eu aqui disse. Para quê?
para que vocês alicercem a sua formação, as suas convicções cristãs, católicas, não na palavra do Padre Carvalho ou de outro padre qualquer, mas na palavra de Deus. Então, veja bem, o que é que nos diz Deus? O que é que nos diz Jesus, que é o Filho de Deus feito homem? Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Veja, que beleza. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos chama, Deus nos manda Jesus Cristo. Para quê? Jesus Cristo é a mão de Deus, estendida a todos nós. Jesus Cristo é a presença de Deus no mundo, falando-nos na nossa linguagem humana, transmitindo-nos os pensamentos, os caminhos de Deus. Então, vejam bem que está o primeiro aceno a esta vocação, a este chamado. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, Jesus Cristo nos chama para que nós possamos viver nesta busca constante da vida eterna. Essa vida eterna começa aqui, na medida que a gente acredita em Jesus, daquilo que a gente vive de acordo com a sua palavra. Por isso, então, além desta palavra de Jesus, que é a síntese dos ensinamentos divinos, temos a palavra do apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Veja que beleza o apóstolo diz. Ele diz assim: acima de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas, ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila. As autoridades têm a obrigação de proporcionar à comunidade uma vida calma, tranquila. As autoridades devem cuidar da educação do povo, da saúde do povo e da segurança da comunidade, para que a comunidade tenha uma vida tranquila. Por quê? Como toda piedade e honestidade. Isto é bom, diz o apóstolo, e agradável a Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem à salvação. Isso aí, a prova de que Jesus, de que Deus nos ensina, que São Paulo nos revela, o pensamento de Deus. Ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. E chegando ao conhecimento da verdade, então nós sejamos santos e, como santos, cheguemos a ser salvos. Aí está a resposta à sua pergunta. Como sabemos que Deus chama todos os homens para a felicidade do céu? Primeiro, pela palavra de Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, e depois pela palavra do apóstolo São Paulo, na sua primeira carta ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Faço votos que vocês, meus queridos telespectadores, anotem esses textos para lê-los depois calmamente, para fundamentar a fé de vocês na palavra de Deus. Qual a verdade a cujo conhecimento de Deus quer que cheguemos? Qual é a verdade? Que pergunta excelente. Qual é a verdade, não é, a cujo conhecimento Deus quer que cheguemos? Qual é a verdade? Essa é a pergunta de Marcela. Veja bem, a grande verdade a cujo conhecimento Deus quer que cheguemos é Jesus Cristo. Entendeu? A verdade é Jesus Cristo como único meio de salvação. Vejam, a verdade a qual Deus quer que nós cheguemos é Jesus Cristo como único meio de salvação. Isso é bonito a gente saber. Esta é a verdade a qual Deus quer ardentemente, paternalmente, que todos nós cheguemos. É o conhecimento de Jesus Cristo. Aguardem o seu ligeira interrupção e voltaremos já já para dar continuidade a esse nosso diálogo, tá bom?